Eu vou começar esse debate. Em primeiro lugar, eu vou tentar, eu fui um dos que prometi a Miriam os 10 minutos. Então, eu vou tentar começar essa discussão simplesmente mostrando alguns números, fazendo alguns comentários, mas principalmente mostrando os números. Eu espero que esses números vão centrar, esses números e outros números que vão ser mostrados, centrem essa discussão, para a gente ficar menos no lado da ideologia e mais no lado do que precisa ser realmente feito. A única coisa que eu quero que vocês tenham, se lembrem, tenham em mente, é que eu não estou falando aqui do que a gente tem que fazer para que o ano que vem seja um pouco melhor do que esse ano, ou um pouco melhor que o ano passado. Eu quero discutir aqui o que a gente pode fazer, o que precisa se fazer para dar ao Brasil uma chance de ter um desenvolvimento sustentado. Então, a primeira transparência que vocês veem, tá aí, é uma transparência que mostra para você a taxa de crescimento de diversos países. Na verdade, há 4 países aqui, mas na verdade é 5 barras. Por que é 5 barras? O primeiro país é Taiwan, que cresceu entre 60 e 95 a mais de 8% ao ano. Depois tem a Coreia, que cresceu a praticamente 7% ao ano nesse período, 60 a 97. Eu não tinha os últimos dados para Taiwan, por isso essa diferença. Mas você tem que imaginar, isso é uma coisa que a gente aprende, eu acho, no ginásio, né? Que se você cresce a 7%, você dobra a sua renda a cada 10 anos. O terceiro é o Chile, que teve um desempenho mais modesto, certamente mais modesto do que a Coreia, mais da ordem de entre 3% e 4%, mas teve um crescimento substancial. A quarta barra refere-se ao Brasil entre 60 e 80. Nesse período, a nossa renda per capita cresceu 4,5% ao ano. E de 1980 a 1997, você vê aquela barrinha que quase desaparece. Eu acho que se a gente colocar 98 lá e tirar uma média, eu acho que a software não vai produzir barrinha nenhuma. Aquilo é 0,2% ao ano. Significa, a gente costumava falar da década perdida, significa que nós perdemos 2 décadas. Foram 2 décadas praticamente com crescimento zero. Para vocês terem uma ideia, o que isso representa para o Brasil, vocês pensem no seguinte: se o Brasil tivesse continuado a crescer no período 80-97, a taxa que ele cresceu no período 60-80, a nossa renda per capita hoje seria mais do que o dobro, um pouco mais que o dobro que é hoje. O que significa também que nós seríamos uma Coreia em termos de renda per capita, em vez de sermos o Brasil. Na hora da gente discutir como é que a gente pode voltar a ter uma dessas barrinhas azuis mais longas do que essa curtinha aqui, é bom lembrar como é que os economistas pensam em crescimento. Isso é simplesmente uma decomposição que os economistas fazem, mas ajuda a discussão. Crescimento vem de 3 fontes. A primeira fonte é o aumento do capital físico instalado, são as fábricas, mas também as rodovias, tudo aquilo que ajuda a produção. A segunda fonte é o aumento do capital humano, que a gente chama que é trazido através da educação. É tudo aquilo que faz o trabalhador mais produtivo. E a terceira, que na verdade é medido com um resíduo, é o aumento da produtividade. Quer dizer, o que você pode produzir a mais usando o mesmo capital físico e o mesmo tipo de trabalhador. Daí isso decorre ou porque você aprendeu a fazer uma coisa melhor, ou porque houve outros insumos que não ficaram contados no capital físico e humano. Tudo bem. Qualquer discussão sensível sobre a retomada do crescimento tem que concentrar no aumento desses 3 fatores. Será impossível crescer se essas 3 coisas não aumentarem. E é por isso que eu quero decompor a nossa discussão hoje nesses 3 itens. Bom, vamos começar com o primeiro item, instalação de capital físico, a nossa taxa de investimento. Aqui está de novo um gráfico comparando a taxa de investimento de 3 países que têm tido crescimento razoável e o Brasil. E a primeira coisa que você vê aí é que o Brasil não está investindo o suficiente para crescer. O nosso investimento médio nesta década, não contando o ano passado, que eu ainda não tenho dados, foi de 20% ao ano. Vai piorar se a gente incluir 98, evidentemente. 20% ao ano. Os países que cresceram bem que vêm crescendo, têm tido taxas de investimento muito superiores a isso. Vem do Chile, por exemplo, que teve 27%, a China e a Coreia, que tiveram 36%. Dado que a Coreia, principalmente, um estudo comparativo entre o Brasil e a Coreia mostrou o seguinte, que a Coreia fez investimento demais, investiu demais em setores que demandavam muito capital, por um lado, e segundo, fez alguns investimentos muito ineficientes, principalmente dirigidos pelo governo. Nós não precisamos de 35% ao ano para atingir uma taxa de crescimento por volta de 6, 7% ao ano, mas certamente precisamos de alguma coisa entre 25% e 30%. 20% não vai chegar. Ora,
como é que você financia o investimento em cada país? Há duas fontes de financiamento, a poupança interna e a poupança externa. Todo investimento tem que ser financiado por poupança. No caso do Brasil em 97, embora nós tivéssemos investido pouco, tá? O nosso investimento em 97 foi em torno de 21%, a nossa poupança interna foi só em torno de 17%. Quer dizer, nós não poupamos nem aquilo para financiar essa taxa de investimento que já é baixa para o Brasil. O resto foi a poupança externa. E essa poupança externa de 4% que entrou em 97 não está mais aí. Tá? Para nós chegarmos ao nível de investimento que nós queremos, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, aumentar a nossa taxa de poupança interna para ser compatível com esse nível de investimento. Mas nós vamos ainda ter que aumentar mais do que é aparente nesse gráfico, porque nós vamos ter que diminuir a nossa dependência da poupança externa. Eu não acho que nós temos que eliminar a nossa dependência da poupança externa. A poupança externa vai ser importante, mas em todos os países que tiveram crescimento prolongado, a poupança interna jogou o papel mais importante. Tá? Essa meta que eu estou colocando aqui. Ok. Segundo fator que nós falamos sobre o aumento da educação. Então, vamos falar da nossa situação atual. Esse gráfico aqui diz o seguinte, trata da mediana dos anos de educação dos trabalhadores adultos. São dados construídos através é um gráfico construído usando dados levantados pelo Robert Barrow. Essa mediana de anos de educação significa o seguinte, cada trabalhador adulto, tá, quando você olhar o trabalhador adulto típico, a metade deles tem menos do que a mediana, a outra metade tem mais que a mediana. Isso define a mediana. Na Coreia, o trabalhador mediano tem 9 anos de educação. Quer dizer, metade dos trabalhadores tem mais de 9 anos, metade dos trabalhadores tem menos de 9 anos. Em Hong Kong, isso está acima de 8. Na Argentina, são quase 8. No Chile, são mais de 6. No Brasil, são menos de 4. Então, nós começamos numa situação muito ruim, sob o ponto de vista de educação. Mas aí não está toda a história. Isso é o resultado das políticas antigas. E o que a política hoje faz? Para examinar a política hoje, eu quero, antes de examinar a política hoje, eu quero mostrar mais um gráfico para vocês. Essas coisas podem mudar. Em 1960, a Coreia tinha aproximadamente 80% da força de trabalho tinha menos de 8 anos de educação. Hoje, em 1995, a Coreia, são essas barras vermelhas, somente 20% da população de trabalhadores tem menos de 8 anos de educação. O Brasil, no mesmo período, caiu de 95 só para 80. Quer dizer, enquanto a Coreia mudou 60% da população dela, daquela coluna de menos de 8 anos para a coluna de mais de 8 anos, o Brasil só fez 15%. Então a Coreia começou um pouco melhor que o Brasil e hoje está muito melhor que o Brasil. A maneira que você muda isso é, essencialmente, no caso brasileiro, é colocando mais alunos na escola secundária. A escola secundária é aquela escola que as crianças frequentam, na nomenclatura internacional, entre 12 e 18 anos. Né? E se você olhar a escola secundária hoje, nos diferentes países, você vai ver que o Brasil ainda tem uma proporção pequena das crianças de idade adequada na escola secundária. Essa proporção para o Brasil, que é essa terceira barra aqui, que você vê de baixo para cima, é simplesmente 50%. Quer dizer, 50% das crianças que deviam estar na escola secundária, quer dizer, aquela escola, os graus entre quinta e 12ª, 50% dessas crianças estão fora, só 50% estão dentro. Países, mesmo mais pobres que o Brasil, como o Peru, já tem 70% da população ali. Evidentemente, países como a Coreia tem 100%, um país como a Argentina tem 76%. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos em nível boliviano. Então, esse esforço que está sendo feito pelo Brasil ainda é muito pequeno em relação ao que é feito nos países que conseguiram crescer, que foi feito. Agora vamos à palestra do professor, do ministro Paulo Renato. Né? O ministro Paulo Renato, o que ele estava falando era o seguinte, olha, nós estamos fazendo um esforço, e de fato você vê esse esforço. Esse gráfico demonstra essa porcentagem na escola secundária ao longo do tempo. Nós começamos em 1971 só com 17% das crianças lá, e houve um crescimento razoável até o começo dos anos 80. A década de 80, até o começo da década de 90, nós tivemos um crescimento muito lento, e a partir da década de 90 você vê essa segunda inflexão. Atualmente, esse número cresce de 2 pontos cada ano. É bom, mas para chegar ao nível que a Coreia tem nesse fluxo, isso quer dizer que vai nos demorar mais 25 anos. Eu acho que é tempo demais
para esperar isso acontecer. Bom, e aí, por que a gente tem um desempenho tão ruim em educar os nossos jovens? A questão aí é pensar, será que a gente está gastando pouco em educação? E esse gráfico demonstra que o Brasil gasta mais em educação como porcentagem do seu produto que muitos dos países que estão fazendo um trabalho muito melhor. Então, onde é que você vai encontrar essa diferença? A diferença você vai encontrar nos nossos gastos na universidade. O Brasil é um país que privilegiou os gastos no nível federais, no nível universitário, e por causa disso, apesar de gastar muito mais que países como a Coreia ou o Chile, ele consegue educar muito menos as crianças na escola secundária, que é a idade certa que você deveria estar educando. Finalmente, eu acho que estou quase passando dos meus 10 minutos, né, Miriam? Eu estou lá já. Hã? Tá bom. São outros números. Mas eu estou terminando. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, a terceira coisa que o Brasil tem que fazer é aumentar a produtividade. Quer dizer, aquilo que você consegue produzir com trabalho e capital fixo. E esse gráfico é baseado no estudo da McKinsey que a Miriam mencionou, demonstra que o Brasil hoje ainda tem um grau de produtividade muito baixo. O que está nesse gráfico é a produtividade das nossas diferentes indústrias, tomando a produtividade nos Estados Unidos em 1995 igual a 100. Quer dizer, quando a gente diz que a produtividade de cirurgia é 68, isso é 1995, doutor Jorge, quer dizer, não são os números atuais, isso quer dizer que é 68% da produtividade americana naquela época, a produtividade de cada trabalhador. Obviamente, o trabalhador, sendo menos produtivo, ele vai ganhar menos. Isso vai de 68 até 14 no varejo de alimentos. Bom, tem muita coisa para a gente discutir sobre isso, mas eu quero lembrar que tem duas coisas importantíssimas, eu acho que baixam a produtividade brasileira. 3 coisas, pelo menos. A primeira é o fato que nós temos um sistema fiscal que encoraja a informalidade. E alguns dos setores que nós temos muito baixa produção, como o varejo de alimentos, o setor informal é muito menos produtivo do que o setor formal. E por que nós temos muita informalidade? Nós temos informalidade porque o imposto é alto e só é pago pelo setor formal. Então, isso é uma das coisas que realmente prejudica o desenvolvimento da nossa produtividade de trabalho. O segundo, que apesar de todo mundo ficar aqui reclamando da abertura econômica, nós somos um país muito pouco aberto em relação ao resto do mundo. E esse último gráfico mostra isso. Uma maneira de você medir a abertura de um país é você somar as exportações com as importações e dividir pelo PIB. Quanto mais alto esse número, mais aberto o país é. Se você olhar ali o Brasil, nós estamos por volta de 15%. Mesmo os Estados Unidos, que é uma economia incrivelmente complexa, tem 20% do produto deles nessa exportação mais importações. O Chile tem mais de 50%, países como a Coreia tem mais de 70%. Tem país que faz muita importação e maquilagem, reexportação, que tem mais de 100%. E o Brasil está muito atrasado nisso. Bom, essas são duas coisas que eu acho que são importantes. E a terceira coisa que eu acho que é importante de determinar a produtividade é o fato que muitas dessas indústrias aqui no Brasil, que nós estamos falando, ainda há pouca competição. Tá? E é uma associação muito grande de falta de competitividade e baixa taxa de produtividade, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Nesse sentido, uma das piores ideias que a gente podia contemplar é a ideia de câmaras setoriais. Quer dizer, um lugar em que os empresários vão se sentar e discutir entre si como ser menos competitivos uns com os outros. Muito obrigado. Vou procurar falar portunhol com 95% de espanhol e 5% de português. Assim que... Assim fortalece o Mercosul, né, professor, que está com um pouco de problemas. Tá. Pouco depois do que o Ministério da Economia permitisse a livre flutuação do real, provocando dessa forma que a população perdesse 40% ou 50% de suas poupanças, o governo do Brasil culpou aos que tradicionalmente culpam os governos, quando alguma coisa assim ocorre. O culpado foi esta vez o colapso financeiro asiático. A responsabilidade, sem embargo, não é dos asiáticos nem de nenhum elemento externo. A responsabilidade é do governo brasileiro e indiretamente do povo do Brasil. O artigo número 6 do capítulo 2 da Constituição do Brasil sustenta que educação, saúde, direito ao trabalho, direito ao ócio,
a Seguridade Social, a proteção da maternidade, proteção das crianças, assistência aos carentes, aos desprotegidos, são direitos sociais inalienáveis, que devem ser defendidos, estabelecidos por a Constituição do Brasil. O governo do Brasil, em outras palavras, tem mandato constitucional para tomar a seu cargo e proteger paternalmente a toda a população brasileira. Mas o governo do Brasil não possui a lâmpada de Aladim. O governo do Brasil não possui uma fórmula mágica. Não possui a fonte das riquezas que permita obsequiar bens de graça ao povo. There is not such thing as a free lunch. Não há nada de graça neste mundo. A única forma que tem o governo de prover estes pseudo-direitos ao povo brasileiro é através do uso da força. Usando a força para apropriar-se do dinheiro da mesma população que busca proteger e apropriando-se do dinheiro do mesmo povo. Suponhamos que o governo promete prover educação gratuita ao povo por 100 milhões. Necessariamente, para cumprir com isto, deverá cobrar impostos por 110 milhões, já que é necessário ao menos 10 milhões extras para pagar aos políticos e aos burocratas. Sin embargo, apesar de que a gente lhe encanta receber coisas de graça, odeia pagar impostos. Aqui aparece a primeira confrontação. A gente deseja que o governo assuma uma atitude paternalista e proveia bens gratuitamente, mas, por outro lado, se resiste a que lhe roubem seus bolsos e lhes quitem ou tirem suas poupanças através de impostos. Em palavras de Frédéric Bastiat, o grande legislador francês, o governo se converte em uma grande ficção onde todos tratam de viver a expensas dos demais, mientras ao mesmo tempo faz o impossível para não ser saqueados por los demais. Se a gente, por um lado, não quiser pagar impostos, mas, por outro lado, reclama educação, comida, saúde e outros direitos sociais de graça, que opções ficam para o governo? Quando os impostos hão chegado já a um limite, tem o único recurso da fabricação do papel moeda e a desvalorização monetária. O governo imprime moeda para pagar os cada vez mais abundantes programas de ajuda social. Ao princípio, estão todos contentos. O povo está satisfeito porque o governo os cuida e eles não têm que pagar maiores impostos. Os políticos e os burocratas estão satisfeitos porque distribuem favores, compram votos sem ter que incrementar os impostos. Mas, finalmente, a gente começa a descobrir que tem muitos reais em circulação. Tem mais reais em circulação que antes. E começa a corrida sobre o dólar e sobre as moedas fortes. Finalmente, incapaz de deter a corrida, o Banco Central desvaloriza a moeda, devalúa ou deixa flutuar livremente o tipo de câmbio, reconhecendo o verdadeiro valor do real. Como era de esperar, o povo paga a conta de todos os serviços grátis recebidos por el gobierno com pérdidas massivas do valor de suas poupanças. Solamente considerando a última devaluação de real, as poupanças dos brasileiros perderam de 40% a 50% nos últimos 2 ou 3 meses. Por supuesto que o governo acusará a los especuladores, a los capitalistas, a George Soros, aos homens de negócios, a la crisis asiática, al tequila ou al capital golondrina. O resultado final é que o povo é mais pobre que antes. Como consequência dos impostos, da inflação e a devaluação, agora tem menos dinheiro que antes
para pagar a educação, saúde e as necessidades da vida diária. Em lugar de aprender a lição, a reação da população em geral é a seguinte: estamos em uma crise, necessitamos de novo ajuda do governo. Existe uma só solução para estes problemas: proibir constitucionalmente ao governo que deixe de prover as necessidades do povo e deixe de recorrer a impostos confiscatórios, a devaluações monetárias e a endividamento para financiá-las. Tudo pelo povo, falava Alfonsín em 1989 na Argentina e levou a los argentinos al caos hiperinflacionário. Tudo pelo social, falava Sarney, mientras destruía a economia brasileira. Adam Smith, en su ensayo sobre la riqueza de las naciones, sostenía que la clave para tener una sociedad estable y libre es un secreto contraintuitivo, dizer exactamente oposto ao que indica a intuição. Falava Adam Smith: tem que ser proibido constitucionalmente aos governos que procurem combater a pobreza. O governo não tem que combater a pobreza. O governo tem que compreender só duas coisas. A primeira, a importância da liberdade econômica e dos direitos individuais. A segunda, a importância de imponer limitações constitucionais ao poder. Em palavras de William Blake, he would do good to another, aquele que a outro deseja fazer o bem, must do it in minute particulars. Deve fazê-lo em uma escala minúscula. General good is the plea of the scoundrel. El bien general es la excusa del adulador, hypocrite and flatterer. The scoundrel, hypocrite and flatterer. Del hipócrita, adulador y sin principios. Las claves para la futura prosperidad y estabilidad del Brasil están en que el gobierno no intente combatir la pobreza y que deje a los ciudadanos de Brasil en paz con libertad económica y respeto por sus derechos individuales. Los ingleses falaban: na casa do granjeiro inglês pode entrar a chuva, pode entrar o vento, mas se ele não lo permite, o rei não pode passar. En nossos países, el rei entra en nuestras casas sin pedir permiso. A solución do Brasil no puede consistir en fixar o tipo de cambio mientras el gasto público se incrementa a un ritmo del 27% anual. O fato que que o gasto público se financie con mayores impostos o con mayor endividamento interno o externo no es una solución ninguna. Porque o maior gasto público, o maior endividamento e maiores impostos elevam os custos dos bens comercializáveis, elevando os salários. O empresário queda atrapalhado, queda preso entre os maiores custos e a competência, a concorrência externa e deixa de pagar os empréstimos. Os bancos cancelam os empréstimos y los investidores van embora. Comienza así a presión sobre el dólar hasta que se deja una libre fluctuación. Se reconoce el fracaso y el ciclo recomienza con pedidos de ayuda al gobierno, quien a su vez vaya a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene una enorme cuota de responsabilidad en este proceso, porque en lugar de poner énfasis en la reducción del gasto público, se instrúa a seus oficiais para que tomen o nível do gasto público como uma coisa fixa. Eles, tecnicamente, uma vez estabelecido dicha coisa fixa, determinam o nível de impostos, tecnicamente. O que não estão tendo em conta é que quando a taxa de juros
supera a rentabilidade do setor privado, o setor privado quiebra e se paralisa o motor da economia. Isto é o que está acontecendo agora no Brasil. O tipo de câmbio só se estabiliza com orçamentos equilibrados, gasto público moderado e mercados desregulados. Fixar o tipo de câmbio com déficit fiscal e gasto público crescente solo conduz a déficit comercial, maior endividamento e desvalorizações periódicas. Abraham Lincoln falava em seu mensagem ao homem do povo e aos homens que dirigem o povo: não criarás prosperidade desarticulando a poupança. Em Brasil acabam de desarticular a poupança em 40% ou 50%. Falava Lincoln: não fortalecerá a los fracos, a los débiles, debilitando a los fuertes. Esa es una política que se sigue en muchos estados do Brasil. No ayudarás al asalariado arruinando a aquel que le paga. No estimularás la fraternidad humana alimentando el odio de clases. No ayudarás a los pobres eliminando a los ricos. No podrás crear estabilidad permanente basada en dinero emprestado. No evitarás las dificultades si gastas más de lo que ganas. No fortalecerás la dignidad y el ánimo si sustraes ao homem a iniciativa e a liberdade. Não podrás ajudar a los homens de maneira permanente si fizesses por eles aquele que eles podem e devem fazer por si próprios. Anatole France dizia: tout le monde a deux patries, la propre e France. Todo mundo tem duas pátrias, a própria e França. Os sud-americanos falamos: todo mundo tem duas pátrias, a própria e Brasil. Se Brasil não termina de compreender as causas da criação de riqueza e não adopta com valentia a filosofia da liberdade, Latinoamérica permanecerá estancada. Já é hora de que o Brasil assuma sua responsabilidade histórica e diga como Frédéric Bastiat: hemos probado tantas cosas, ¿cuándo ensayaremos la más simple de todas? Libertad. Muchas gracias. Eu vou tentar colocar um pouco o que tem acontecido conosco para realmente desenhar um pouco o futuro. A minha exposição é relativamente simples, mas eu diria que qual é o quadro realmente da nossa crise, vamos dizer, mais uma que nós temos vivido. No fundo, nós estamos vivendo o processo de que, historicamente, temos tido problemas cambiais enormes. Com o Plano Real nós conseguimos fazer o projeto usando a âncora cambial e, infelizmente, nós com essa âncora cambial, que é um remédio temporário e que, evidentemente, para um país que nem o Brasil, traz consequências graves porque não se trabalhou consequentemente sobre o déficit fiscal. Então, o nosso problema foi estabelecer a estrutura do âncora cambial, que nos levou a uma sobrevalorização do real, né, e limitando nossas exportações, etc. O interessante é que nesse Plano Real, talvez um dos pontos mais chocantes que o governo teve um impacto e que realmente lhe tirou a flexibilidade, foi a sequência das crises. E nós todos sabemos que a gente, quando planeja, tem que deixar uma margem para as crises. E o Plano Real não previu a crise asiática, nem a crise russa, também já a crise mexicana, e isso fez com que, de repente, dentro de cenário, tivéssemos que elevar de uma forma catastrófica os juros e que fizeram que crescesse de uma forma impressionante o déficit. O interessante, um parênteses aí, que todos nós, nos nossos estudos, seja empresa, governos, etc., nós todos desenhamos cenários, tá certo? E eu tenho até um sócio em Singapura, digo: você previu a crise asiática? Eu não. E eu tenho tentado descobrir se alguém previu a crise asiática. A crise russa é evidente, México talvez não tão previsto, mas também dentro do cenário latino-americano é normal essas crises latino-americanas, mas a crise asiática ninguém previu. O fato é que esse impacto, vamos dizer, da crise asiática realmente perturbou o Plano Real.
A próxima etapa foi a reeleição, que aí houve uma suspensão praticamente das medidas corretivas, que elas seriam negativas no aspecto eleitoral, e isso houve um afrouxamento, então, do rumo das correções para ajustar o déficit e, consequentemente, nos levaram a um déficit que hoje de manhã também foi exposto amplamente. Nós tivemos avanços importantes, né, que foi, em primeiro lugar, que surgiu uma mentalidade anti-inflacionária no país e crescimento da demanda, vamos dizer, eu acho que o maior indicador é o crescimento da demanda nos supermercados com preços praticamente estáveis. Tivemos evoluções importantes na privatização e nas concessões, energia, comunicações, cirurgia, ferrovia, rodovias, etc. E tivemos a igualdade de tratamento do capital estrangeiro. Eu poderia mencionar mais algumas coisas, mas é só mostrar que houve avanços importantes dentro da tentativa de construir um país moderno. O que surge aí? O novo cenário. O que tem que se tentar construir? O aumento da competitividade do país, apesar que as reformas ainda têm que andar. Nós estamos atrasadíssimos, as próprias reformas de previdência, vamos dizer, é uma reforma ajeitada, a reforma administrativa, ela foi votada basicamente, mas ela tem que andar, não tem andado. Tá certo? Então, na realidade, eu diria o seguinte, que dentro do cenário da competitividade que foi construído no setor privado, né, nós estamos atrasadíssimos em relação ao setor público e reduz a nossa competitividade. É interessante, eu tenho algumas curvas que mostram a evolução do processo do câmbio. É só para mostrar, vamos dizer, esse fenômeno, que como aconteceu no Brasil, nós temos o overshot que aconteceu no Brasil e nós já começamos a descer. Então, tem vários países asiáticos que esse fenômeno foi igual, tá certo? É só para nós temos uma certa confiança que o câmbio livre vai nos levar a um certo balanceamento e que, no meu entender, eu, como empresário, eu acho decisivo que haja uma estrutura cambial, que haja uma flutuação em função de real equilíbrio. Eu diria o seguinte, eu tenho que construir uma empresa que seja competitiva acima do nível médio que vai ser estabelecido com o câmbio livre. Então, na realidade, nós estamos passando essa transição. Se nós olharmos o cenário brasileiro, nós temos essa curva descendente. Eu acho que o Brasil realmente vai encontrar seu patamar. Eu acho até que vai cair um momento um pouco a mais, né, porque aí as pessoas que compraram, especularam, ficaram com medo, estão ficando com medo de reter o dólar e o juro continua alto, então esse equilíbrio vai ser estabelecido, mas eu tenho confiança que esse fator realmente é importante. O maior problema que então nós temos, vamos dizer, essa mudança na parte do dólar realmente possibilita as exportações, começa então a surgir novamente possibilidades aos setores produtivos andarem. A alta taxa de juros é uma consequência do déficit fiscal. Isso aí talvez indiscutivelmente é o nosso maior problema, porque nós hoje acusamos o Fundo Monetário Internacional. E é muito fácil, como político governante, reclamar que ele está interferindo na nossa vida. Mas ninguém nos obrigou a ir ao Fundo Monetário Internacional. É a nossa incompetência gerencial que fez bater no banqueiro. E quem dá o dinheiro diz assim, ou você recebe as condições do dinheiro nas condições. Agora, eu diria o seguinte, tira fora o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que dentro do que foi posto, inclusive hoje de manhã aqui, que as medidas para o ajuste fiscal ainda são insuficientes. Porque as empresas que têm o dia a dia, a dona de casa, etc., faz um ajuste fiscal muito, muito mais rigoroso, nós recém começamos a fazer. Então, eu digo assim, reclamam do Fundo Monetário, porque é fácil reclamar, sempre com outra culpa. Mas, internamente, eu digo, o ajuste tem que ser ainda maior, porque a ineficiência, a falta de competência, o esbanjamento, esse excesso de funcionários, não capacitação dos funcionários, não investimento em treinamento, tudo que as empresas estão fazendo há dezenas de anos, se tornando-se competitivas, o governo não está fazendo ainda nada. Consequentemente, eu diria que as metas do Fundo Monetário Internacional são o mínimo que nós temos que fazer nesse sentido. Acredito eu que o aumento das exportações vai ser importante, a diminuição das importações, fenômenos que já estão acontecendo, mas talvez o mais importante seja a recuperação do setor primário. Nós realmente temos um aumento de renda do setor primário que é importantíssimo, porque o aumento de renda do setor primário vai diminuir a pressão e o problema do sem terra, porque na realidade o problema que tivemos, vamos dizer, de ajuste e modernização industrial conjugado com a baixa renda do setor primário, com toda essa evolução, são problemas sociais graves que eu acho que poderão também, com o aumento da renda do setor primário,
aliviar. Mas, na realidade, eu acho que nós vamos recuperar uma competitividade exportadora. Nós temos aí, eu vou dar algumas informações só, o que eu já estou sentindo, porque os indicadores já nesses últimos dias começaram a aparecer mais positivos na economia, mas eu tenho um indicador que a mim pessoalmente me entusiasma. Nós somos produtores de arames para o setor primário. Temos fábricas aqui do Sul, no Centro e no Nordeste. Então nós temos o feeling do mercado nessa linha em todo o país. E nós estamos com a carteira cheia para vendas para o setor primário. Quer dizer, o produtor do setor primário está comprando e faz tempo que não estou com a carteira tão cheia de pedidos de arames como nós temos nesse momento. Quer dizer, isso é uma evolução fantástica, né? E é a resposta ao dólar, tá certo? O segundo ponto, vamos dizer, também na cadeia, nós temos aqui a Piratini, que produz aço para o setor de autopeças, né? Também a carteira virou, tá certo? Lógico, o setor de autopeças tem dois fatores, um é a competitividade e outro, a indústria automobilística parou de importar autopeças, está produzindo mais no Brasil. Mas são sinais indicadores de economia real, que eu estou sentindo no dia a dia, importantes de que há já acontecendo uma mudança no cenário. O que é realmente importante? Nós conseguimos que esse juro volte ao número civilizado. Vou dizer, a minha experiência empresarial, nós atuamos em vários países, vamos dizer, também na América Latina, as taxas de juros, vamos dizer, na Argentina anda ao redor de 11%, no Chile 8%, 11%, mas o melhor de tudo é trabalhar no Canadá, que nós temos juros de 5,5%, 6% ao ano, não estou falando ao mês, gente. Então, na realidade, vamos dizer, tomar decisão de investimentos hoje no Brasil com a taxa de juros é praticamente impossível. Certo? Então, realmente, a retomada de investimento com a perspectiva do mercado, de retomada de exportações e o juro voltando a um patamar civilizado, eu acho que é decisivo. De que depende isso? Eu acho que aí tocamos no ponto mais complexo e que a história do país tem sido tremendamente negativa, porque eu não me lembro quase de um período que nós tivemos realmente seriedade no ajuste fiscal. Talvez um dos poucos períodos que tivemos foi logo no começo do governo Roberto Campos. Hoje de manhã tivemos aqui a brilhante palestra do nosso eminente professor Roberto Campos, senador Roberto Campos, que junto com o Dr. Bulhões fizeram um período de ajuste. Depois disso, vamos dizer, nós tivemos talvez alguns períodos por influência do Fundo Monetário, mas na realidade a nossa tradição histórica, nós somos muito ruins de ajuste fiscal. E eu diria que, eu não sei se o Brasil, se não aproveitar esse momento, e eu me preocupa porque o fato de eu estar falando a esse auditório nesse momento de que as vendas já melhoraram no setor primário, né, os políticos provavelmente saem daqui, o nosso eminente deputado, dizer, o troço já melhorou, podemos começar a gastar de novo, né, e toca a gastança para frente. Então, na realidade, não é o seu problema, né, porque ele está na oposição, né, mas é a mentalidade global, vamos dizer, do avanço, e já se cria novamente o déficit, que nós não terminamos as reformas. Eu diria que a seriedade com que nós temos que atacar o problema fiscal é da maior importância. Inclusive, eu diria o seguinte, hoje nós nos queixamos da falta de credibilidade, mas se eu fizer um plebiscito aqui, um questionamento aos senhores, quem é que de vocês está acreditando que o ajuste fiscal vai ser para valer ou não? Congresso, executivo, etc. Essa soma de fatores faz com que nós realmente tenhamos que nos mobilizar. Toda a pressão que nós fizemos é pouca, mas o principal é o ajuste fiscal. Obrigado. É uma satisfação para mim estar aqui. Estar aqui neste acalorado debate, que espero que esta tarde seja menos acalorado que amanhã, não é? Não confie muito, tem muito tempo pela frente. E o nosso tema desta tarde é discutir as questões cruciais para a retomada do crescimento. O professor Sheikman fez uma feliz colocação, estabelecendo quais são as questões cruciais para a retomada do crescimento sustentável. E mostrou também que
essas metas a serem alcançadas não são metas de curto prazo, ou seja, é preciso investir um tempo grande até que a educação, a produtividade seja alcançada e passe a render seus frutos. Eu estou preocupado aqui com a nossa transição para esta situação de maior produtividade que o professor Shakespeare mencionou. Como é que vamos chegar lá? Como é que sobreviveremos a estes anos, né, para conseguir a produtividade da Coreia? Então, eu queria dizer que, a meu ver, a condição fundamental para que possamos ter um efeito imediato, resultados imediatos, ou pelo menos de curto e médio prazo, a meu ver, passam pela mudança do modelo econômico em vigor. A meu ver, não basta ter feito a desvalorização cambial. Me surpreende vários críticos do governo que se satisfizeram com a desvalorização cambial, né, que acham que agora nós já estamos diante das condições para a retomada do crescimento. Eu não acredito nisso. Evidentemente que a desvalorização cambial representa um alívio para o setor exportador, para vários setores produtivos brasileiros. Mesmo que ela tenha sido feita de forma desastrada, né, mesmo assim ela deverá surtir alguns efeitos positivos na economia. Também é um alívio que já haja sinais de reconstituição das linhas de crédito comercial para o Brasil. Porém, caso o governo continue persistindo na mesma estratégia de política econômica que está praticando até agora, corremos o risco, daqui a 5, 6 meses, de termos alguma nova turbulência internacional e estarmos de novo na situação que estávamos em janeiro, né, diante de uma nova crise cambial, né. Então, nesse sentido, eu sou menos otimista que o Dr. Jorge Gerdau, né, que nos apresentou um quadro de retomada das atividades, pelo menos as atividades do setor agrícola, né, que de fato estão ocorrendo, né, mas eu ainda acho que as demais diretrizes de política econômica que o governo FHC está tomando vão no sentido de manter a economia brasileira numa situação de crise que não é cambial, mas é uma crise fiscal, é uma crise estrutural que não vai ser superada, né? Então, todo mundo sabe que a desvalorização cambial não foi o resultado de uma estratégia governamental, ou seja, ela não foi parte de um plano para a mudança da política econômica. Ela foi um acidente de percurso que todo mundo previa, menos a equipe econômica, evidentemente, né? Pelo menos todos os analistas internacionais, todos que estavam operando no mercado, né, estavam defendidos dessa desvalorização, né? Então, ela não foi planejada pelo governo, ela não veio no bojo de uma mudança de política econômica, né? Ela foi um fato que o mercado impôs ao governo brasileiro. E uma vez ocorrida a desvalorização cambial, ao invés de fazer as mudanças necessárias no modelo econômico, o governo brasileiro, pelo contrário, ele está se mantendo na mesma linha, né, se mantendo, até acentuando alguns aspectos da política econômica em vigor, né? Então, que aspectos são esses? Em primeiro lugar, o governo continua atraindo o hot money, né, o capital especulativo de curto prazo. Recentemente, o governo tomou várias medidas facilitando a vinda de capital de curto prazo. É aquele capital que infla as nossas reservas e que depois, ao menor sinal de perigo, provoca o estouro da boiada e leva consigo as outras reservas. Nestas últimas semanas, o governo tomou várias medidas nesta direção, diminuiu IOF, né, criou várias facilidades para a vinda do capital de curto prazo. Então, me parece que o governo não aprende, ele continua persistindo nos erros que acabou de cometer.
A segunda questão é que o governo está substituindo a âncora cambial pela âncora monetária. Pelo menos assim está escrito no acordo que o governo acabou de assinar com o Fundo Monetário Internacional. O que significa substituir a âncora cambial pela âncora monetária? Significa que o governo pretende manter uma política de crédito apertado. Significa que o governo continuará praticando uma política de juros elevados. Pouco adianta o governo baixar essa taxa de 42% para 39%, ou mesmo 37%. A taxa de juros brasileira tem que ser bastante reduzida para que ela possa voltar a estimular a produção e o consumo. Mas o objetivo do governo é justamente o contrário, é desestimular os investimentos e desestimular o consumo. Porque aí vem uma terceira meta do governo. O governo pretende produzir um superávit comercial de 11 bilhões de dólares. Todo mundo sabe que esse número é fantasioso, mas para chegar perto deste objetivo, o governo não está promovendo uma política agressiva de impulsionamento das exportações. Né? Não há nenhuma política específica, né, que mostre que as exportações brasileiras crescerão a ponto de permitir esse superávit. Então, esse superávit vai ser obtido através da recessão da economia brasileira, através da contração do consumo interno, ou seja, da diminuição das importações brasileiras. Né? Então, os juros cairão um pouco, mas continuarão elevados, o crédito continuará apertado, o Brasil possui um depósito compulsório de 80%, né, sobre os depósitos à vista, que é um depósito altíssimo, deixa o crédito muito encurtado para os bancos privados, né, e isto se traduz em elevação da taxa de juros, e um depósito compulsório de 20% sobre os depósitos a prazo. Né. Então, com esta política monetária, né, que o governo pretende praticar, né, provavelmente o quadro que vai ser mantido no Brasil no ano de 99 é um quadro de recessão, né, um quadro de deterioração das atividades econômicas, mesmo que haja alguma recuperação em alguns setores, setor exportador particularmente, um pouco a agricultura, mas o conjunto da economia tende a ficar em recessão. Né? Provavelmente, os setores que poderiam estar implementando substituição de importações terão dificuldades, porque eles precisam fazer investimentos, eles precisam de capital de giro, né, que está hoje na casa dos 60%, 70% ao ano, né, eles precisam de capital para poder fazer investimentos e realizar essa substituição de importações. Então, o que eu proponho, né, é uma mudança neste modelo econômico, é uma mudança dessa política que o governo está praticando. Né? Então, a primeira coisa a ser mudada é a política monetária, onde o governo deveria baixar mais rapidamente as taxas de juros. Evidentemente, isso não pode acontecer de chofre, não é? Porque a economia brasileira se viciou com uma taxa de juros muito elevada, né? Uma taxa de juros absurda que foi praticada ao longo de 4 anos. Né? Então, o Brasil é um país que adquiriu um vício, né? Como se fosse uma droga. Né? E a taxa de juros brasileira sempre foi incomparavelmente mais alta, mesmo de países que passaram também por esse overshooting, que passaram por desvalorizações agressivas do câmbio. Não é? Hoje, a taxa Selic está em 42%, eu acho que ela deveria ir muito abaixo dos 39% que está sendo cogitado aí pela equipe econômica. A taxa de juros de longo prazo foi fixada para o trimestre abril, maio, junho em 13,45%, mais o spread de 3,5% que o BNDES cobra, nós temos aí uma taxa de 17%. Então, hoje, o capital mais barato que se obtém no Brasil, né, para os privilegiados que têm acesso ao BNDES é da ordem de 17%. Certamente uma taxa que não estimula o incremento dos investimentos.
Além disto, então, além de baixar a taxa de juros e ampliar o volume de crédito, o governo deveria dar um estímulo à substituição de importações e à nacionalização de componentes, fazendo políticas específicas de substituição de importações. Os empresários sozinhos não têm condições de promover essa substituição de importações, ampliar a sua capacidade produtiva. Em terceiro lugar, o governo deveria praticar uma política tributária que desagrave a produção e as exportações. Isso pode ser no bojo de uma reforma tributária, se bem que eu tenho minhas dúvidas se vai haver, se essa reforma tributária vai ser levada avante, porque passa por uma série de obstáculos políticos, né? A questão do pacto federativo, o interesse Estados versus União, né? Existem muitos obstáculos políticos nesse caminho, mas, de qualquer forma, o governo deveria desagravar a produção e as exportações. Em quarto lugar, o governo deveria investir em infraestrutura, diminuindo o custo Brasil, né? Barateando o transporte e o embarque dos produtos brasileiros. Finalmente, o governo deveria fazer uma política de comércio exterior mais agressiva, né? Que impulsionasse efetivamente as exportações, com linha de crédito especial, né? Com apoio do Itamaraty, né? Fazendo negociações mais duras com os nossos parceiros comerciais, exigindo reciprocidade, porque todos os países dão suporte às suas empresas no comércio internacional. E, finalmente, o Brasil tem que fazer explicitamente uma política industrial e agrícola ativas, né? Não passa pela cabeça desse governo fazer política industrial e política agrícola. Vai contra o ideário econômico que ele adotou. Mas eu acho que a política industrial e a política agrícola são necessárias, são fundamentais para poder viabilizar substituição de importações, nacionalização de componentes e dar estímulos para vários setores industriais. Evidentemente, eu não estou falando aqui da política industrial que se praticava no período do regime militar, que era uma política industrial paternalista, onde o Estado dava subsídios, créditos, não aplicava correção monetária, transferia a renda, né, de forma descabida para o setor privado. E aí, evidentemente, baixava o nível de concorrência das empresas brasileiras, né, elas desfrutavam de privilégios, não tinham interesse em se modernizar, aumentar a sua produtividade, né. Estou falando de política industrial que coloque as empresas brasileiras em condições de igualdade e competitividade com as empresas estrangeiras, de modo que as empresas brasileiras tenham condições de enfrentar a dura concorrência, não é? Que ocorre hoje no mercado internacional, que é cada vez mais acirrada, não é? Então, eu diria que, para implementar todas essas políticas, não é, nós teríamos que ter um sistema de crédito nacional eficiente, que pudesse promover o crédito de longo prazo. Nós sabemos que isso é uma deficiência que existe hoje no Brasil, né? A falta de um sistema de crédito que consiga dar financiamento para longo prazo para os empresários. Mas, enquanto isto não é obtido, né, o governo pode utilizar os instrumentos de que dispõe. Por exemplo, o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, cada um deles pode financiar determinadas áreas específicas. O BNDES tem um volume de crédito bastante grande, que hoje é mal direcionado, deveria ser direcionado para as exportações, pequenas e médias empresas, empresas criadoras de empregos aqui dentro, não é? De modo a dinamizar esse setor, aplicando uma taxa de juros de longo prazo menor do que essa que está sendo praticada. O ano passado, o BNDES teve um lucro, né, de 800 milhões. Eu acho que o BNDES não precisa ter um lucro, não é? O BNDES é um órgão de financiamento público, não é? Ele poderia dar juros subsidiados para determinados setores empresariais, principalmente esses que eu mencionei, sem que houvesse nenhum grande problema de natureza fiscal. A Caixa Econômica Federal deveria reativar o financiamento habitacional, que a construção civil é um dos setores muito importantes para reativar o crescimento econômico e gerar empregos para o país. E, finalmente, o Banco do Brasil tem a incumbência de financiar a agricultura e as exportações. Dessa maneira, então, para finalizar, dado o tempo esgotado,
Eu acredito que só assim nós poderíamos fortalecer os fundamentos econômicos do país. Obrigado. Eu agradeço o convite que me foi feito e agradeço particularmente a Miriam Leitão por ter permitido eu intervir apenas agora. Eu me lembrei de um método que eu utilizava muito na Assembleia Nacional Constituinte, quando na reunião de lideranças discutíamos assuntos que eu não era expert, eu não entendia bem ou não entendia nada. Isso é muito comum. O político, embora seja generalista e particularmente um político que vem como bacharel em Direito, generalista que é também por formação, não entende de quase nada. Quem entende de tudo é aquele jogador de futebol que joga em qualquer posição, evidentemente que pode mandar embora, provavelmente não joga nada em nenhuma delas. Eu buscava escutar. Fazia talvez um método muito antigo que nós comunistas utilizávamos de saber, Roberto Campos está de um lado, eu estou do outro. A posição maniqueísta levou a muitos equívocos. Hoje se pode dizer com tranquilidade, mas naquela época imaginávamos que levava sempre o acerto. Mas o método era esse, ouvir, já que eu estou num painel de especialistas, PhDs, homens que conhecem os fundamentos da economia, e um que conhece, inclusive por ser um grande empreendedor brasileiro. É ouvir para tentar me situar. Na Constituinte me situava votando, definindo inclusive instituições. E eu olhava, simpatizava com determinada argumentação, exercia o papel de político, que eu vou exercer aqui. Não vou discutir fundamentos econômicos. Eles discutem. Eu vou defender uma tese. A economia brasileira, aqui foi dito, cresceu razoavelmente até a década de 80. Esgotou-se o modelo. Tínhamos um modelo de crescimento econômico, de desenvolvimento. Em vias de se esgotar, um regime ditatorial, impossibilitando o pluralismo, contraditório. Não tivemos tempo de corrigir rumos quando iniciou-se o processo de esgotamento. Nos levou a uma situação de que tentar resolver era correr atrás dos fatos. E estamos correndo atrás dos fatos, reagindo do ponto de vista econômico desde aquela época. Tentamos dar uma parada com o plano real e não demos a parada pela reeleição e estamos hoje de novo correndo atrás dos fatos. Tínhamos um modelo, não temos hoje. Será que não é um momento de se discutir que modelo queremos? Será que ficar nessa discussão de que deixa o mercado fazer, é o reino da liberdade, vai chegar a algum lugar? Aonde isto funcionou? Isso é um fetiche. Não existe mercado livre. Existe, e para definir claramente o nosso posicionamento, existe o mercado como um fator fundamental para a definição do modelo econômico. Não estou mais naquela de imaginar que Estado supera, suprime, e o Estado define que modelo através de um planejamento central. Isso é fase da história e a história nos derrotou. Mas quero dizer que a história não está dando razão a essa ideia da plena liberdade. Onde temos a mancha mais igualitária no mundo, é onde teve um Estado com presença marcante como regulador de mercado. Até se falava dos nossos sociais-democratas como bons gerentes do capitalismo europeu. E construíram sociedades bem mais justas. Mesmo nos Estados Unidos, o processo de intervenção estatal foi determinante na grande crise de 29. Está sendo determinante na revolução educacional que foi necessário fazer quando, no confronto com
o mundo socialista, ficou evidenciado um despreparo educacional norte-americano, governo Eisenhower. Está hoje sendo colocado por problemas de ser uma sociedade a mais rica do mundo, mas aquela que tem ainda e permanece tendo graus de desigualdade que precisam ser enfrentados. E não vai ser enfrentado por mercado, porque mercado é muito bom para resolver onde maximiza lucros, mas onde determinadas populações são incapazes de alavancarem recursos e investidos possam maximizar lucros, essas serão esquecidas pelo mercado. E é normal. E tem que ter uma sociedade que tenha a capacidade de intervir. A sociedade brasileira, me parece que muito claramente necessita isso. E aí vou pegar mais um dado: recursos humanos, educação. E é interessante pegar esse dado, porque é um dado de que vem algo recorrente das nossas elites. Está aqui presente. De reclamar do Estado. Só que não tem do que reclamar um Estado que sempre foi seu instrumento, e não nessa visão de comitê executivo de burguesia. Não é nenhum leninismo. É concretamente instrumento que foi de manutenção de uma das sociedades mais injustas que existe no mundo. E vamos a alguns exemplos. Fala-se de educação. E é interessante olharmos aqui os mais velhos. Todos poderão dizer, até o Rio Grande do Sul tem uma boa tradição de uma educação pública, talvez do melhor do país, mas é interessante dizer que todos nós, no Brasil, em peso, dizíamos que a escola pública antigamente era boa. Só que o Brasil era um país de 60% a 70% de analfabetos. Era a elite que tinha a escola pública como desaguadouro natural. Algumas escolas confessionais, mas fundamentalmente a escola pública. Há um processo de democratização na sociedade brasileira. Essa pressão exige a presença do Estado ofertando serviços na área educacional. E o que é que ocorre? Começa a se ter política de privilegiar a educação privada para continuar formando as elites e destinar a educação pública, que se democratiza pela pressão da sociedade brasileira, deteriorada. E se fala de escola privada, pensando que nós estamos pagando com os nossos recursos, isso é uma grande balela. É a experiência de cada um de nós. A educação, mesmo privada, continua sendo paga pelo Estado e privilegiando a reprodução das elites. Porque todos nós descontamos no imposto de renda, deduzimos no imposto de renda. Se não tudo, a grande parte. Mais uma vez, a sociedade privilegiando a formação das nossas elites. É um Estado que foi utilizado e sempre utilizado para privilegiar determinados grupos de poder, como agora, pela ausência de um modelo, pela ausência de uma política industrial, o Estado brasileiro, através de política governamental, se transforma, inclusive, em promotor de venda de determinado setor da nossa economia. Em nome de quê? Posso até justificar renúncias fiscais para ajudar a indústria automobilística de São Paulo. Mas dentro de um projeto nacional de saber qual é a política industrial que queremos seguir a nível macroeconômico e aquilo integrar-se como parte dessa estratégia. Não. Aquilo surge porque o pátio da indústria automobilística de São Paulo e São Bernardo está cheio. E o governo promove uma renúncia fiscal. E o que é pior, a oposição, porque é forte em São Bernardo, cala-se. Que política para esse país se tem? Fala-se da reforma do Estado. Isso não é a ideia de que nós não temos responsabilidade com a construção do Estado brasileiro, não. Todos nós temos. E aí não é um problema ideológico. Mas quem construiu esse Estado e está tendo dificuldades em transformá-lo é a nossa elite. Porque há um paradoxo de legitimidade brasileira. Fala-se muito do político. Só que o político
se liga com o povo na época da eleição. Depois o político é presa fácil do lobby, das elites, da estrutura dominante. Porque o povo fica lá esperando e daí o descrédito da política. Porque ele só é chamado e só tem peso para eleger. Para governar é algo à parte, é mancha marginal. Porque o seu poder de pressão ainda existe. A democracia brasileira ainda não se aprofundou o suficiente para que esse setor tenha peso. E é presa fácil, inclusive, de ideologias que vêm de mercado resolver o seu problema, quando não vai resolver. O mercado resolve a discussão de um modelo, é onde melhor se pode pensar onde investir, não tem instrumento melhor para isso, temos que reconhecer, mas ele não é livre se deixarmos no livre jogo. Tem que ter a política, e aqui todos estão falando, política de juros, política cambial, política de exportação, é correr atrás do fato? Ou é algo que tem que ser definido, e definido por uma sociedade organizada e com um instrumento de ação? Então a tese que teria que defender, do ponto de vista da política, talvez como se fosse um voto, é de dizer que no Brasil precisamos construir um projeto nacional, que não tínhamos, que tivemos e que precisa ser formulado. Não é pensar globalização e nos integrarmos, sem saber como nos integrarmos. Porque a Europa, mesmo no neoliberalismo total, pleno, e neoliberalismo para mim não é nenhuma palavra feia, é uma formulação política. Mesmo no auge do neoliberalismo europeu, um projeto de integração continuou, a integração da União Europeia, e que resultou, inclusive, num bloco econômico, numa geração de uma nova moeda. Cenário futuro que precisamos estar analisando. Brasil nesse fenômeno. Mercosul. E isto não é livre força do mercado que vai definir. Vai definir, se não definirmos nada. E nós não sabemos como vai ser. Mas podemos, nós, pelo menos, fixarmos alguns objetivos nossos nesse processo de integração. E para isso, precisa ter a presença de um Estado. Não esse privatizado que aí está, que privilegiou as nossas elites, que construiu uma das sociedades mais perversas do mundo, que foi fruto de toda uma decisão política de que os nossos excedentes, com o nosso crescimento histórico, porque não é década de 60, 80 bom crescimento, é desde a década de 40. Talvez o grande milagre do mundo seja o crescimento da economia brasileira, nessa metade do século. Só que esse crescimento dos seus excedentes foi para garantir essa sociedade profundamente desigual, de renda concentrada, porque pela ausência de democracia, que ainda continua, democracia do ponto de vista, não do ponto de vista político-liberal. Essa nós estamos tendo uma boa experiência, estamos aprofundando. Mas a história brasileira é a história de hiatos democráticos e de presença marcante das elites, de impedir a discussão de um outro processo de investimentos, de prioridades, um novo modelo de desenvolvimento social, uma nova realidade que se pudesse gestar entre nós. E que tínhamos todo o potencial, como estamos tendo hoje. Que esse é o grande fator, para não virmos com nenhum pessimismo. Porque esse Brasil tem um tremendo potencial para enfrentar todas as crises que aí vêm, e aí foi dito bem, crise de responsabilidade do governo brasileiro, não de asiático, de russo, nem de coisa alguma, por condução de política econômica nossa. Claro que crise internacional pode haver, mas crise fundamentalmente da economia brasileira e da condução de política econômica. Mas podemos enfrentar com esse potencial que nós temos. Potencial que, inclusive, é interessante dizer, temos aí, do ponto de vista educacional, menos de 50% no mediano, esse item aí colocado. Agora, todos os outros, talvez o Brasil seja aquele que tenha, em termos de recursos humanos, a capacidade de ser contemporâneo da revolução científica e tecnológica. Porque é exatamente a sociedade desigual, sociedade apartada. E defendendo a tese de que um projeto nacional tem que ter a base da economia de mercado,
mas não na visão do fetiche, com a capacidade de ter um Estado moderno, eficiente, não vamos falar de mínimo, porque essa é uma linguagem ideológica, que eu também não quero o máximo, mas nada de mínimo, mas um Estado com definição clara de políticas sociais não compensatórias, porque o Brasil não cabe política compensatória, e aqui até dizer Bolsa Escola, muito interessante, as políticas compensatórias que se fazem de orçamento participativo, política de renda mínima, isso não nos leva a canto algum, porque o problema brasileiro não é de política compensatória, isso é política liberal para franjas marginais pequenas de sociedades justas na Europa. A nossa é política estrutural, porque 2/3 da população nossa vai ter que ser atendida por uma política compensatória e ela deixa de ser, porque é incapaz de resolver. Há um dado interessante, conversei com o Cristóvão em Brasília, ele atendeu 20 mil famílias na Bolsa Escola. Programa interessante, é um misto de renda mínima, só que junto a essa população de 20 mil famílias que foram atendidas, tinham outras 70 mil com o mesmo nível de renda, pouquinho acima, com o mesmo nível cultural, com a mesma realidade social e que foram discriminadas no entender delas. Obrigada, senador. Vamos ouvir agora o último palestrante desse painel, que é o professor Paulo Rabelo de Castro, também muito conhecido. De fato, é um privilégio não só estar aqui e já repetidamente, porque este é um foro sensacional que tem marcado era numa época difícil e contraditória, uma era de busca, uma era de amadurecimento do nosso país, e não é pouca a contribuição que o IEE e os seus patrocinadores têm feito ao país quando criam esse pequeno milagre anual de juntar pensamentos que se opõem e que nem sempre se conversam e, pelo menos num dia, aqui no extremo sul do país, reverberar um país possível, um país, como dizia o senador Roberto Freire, onde nós possamos, de novo, acreditar com força, acreditar não só que as coisas aconteçam, acreditar que o governo faça, como dizia Jorge Gerdau, que ele faça aquilo que prometeu, como também acreditar que nós, cada um de nós, tenha um papel a cumprir e algo a colaborar produtivamente dentro desse processo. Mas hoje existe uma frustração e os números não perdoam. Se nós observarmos o que acontece, o que tem acontecido nas últimas 2 décadas, que, diga-se de passagem, perdoemos-nos, historicamente é apenas um momento, é um momento de reflexão, é um momento de desencontro para, quem sabe, um futuro reencontro. Mas o fato é que tem doído, porque esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade. A década de 80 foi perdida. Gostaria até que mostrassem um gráfico que compara essas 3 décadas. Quando projetarem, vão ver aqui a década de 70, construída a partir, por assim dizer, da reiteração da reafirmação de um modelo que já vinha de 30 e que em 60 foi muito aperfeiçoado. Um mestre desse aperfeiçoamento está aqui presente, já foi devidamente pranteado, o professor Roberto Campos, junto com o nosso saudoso professor Otávio Gouveia de Bulhões, e que nos trazem basicamente uma mensagem importante, é que nós temos que ter a capacidade de acreditar, de criar e de implementar. E temos que ter a seriedade suficiente para manter o curso desse modelo, qualquer que seja. Qualquer modelo gera distorções, mas o pior deles é aquele cujo implementador, com ele não está comprometido, nem é imputável. E nós vivemos nas 2 últimas décadas, reconheçamos as décadas da inimputabilidade. Ninguém é responsável. Paulo Guedes, na parte da manhã, dizia que o país frita economistas. Os economistas também se colocam oportunisticamente para serem fritados bem no centro da frigideira. E não tem grande compromisso com o modelo. Perde tempo o senador Roberto Freire se está procurando um modelo. Não há modelo algum. Há o modelo de um egoísmo que o liberalismo não defende filosoficamente. Apenas o interesse de extrair
da velha viúva os benefícios, as benesses que passam pelas votações em Brasília. É claro que o mercado livre no Brasil não tem propiciado respostas adequadas. O mercado no Brasil nunca foi livre. Livre foi o governo, para votar sempre tudo o que podia e o que não podia, num jogo de interesses onde imperou cada vez mais um regime de absoluta mediocridade. A sociedade brasileira fez um pacto com a mediocridade e tem seguido à risca o trato. Aqueles que estão preocupados se o Brasil vai ter um colapso financeiro, esqueçam. A sociedade brasileira, essa a que se referiu o senador como a elite, com ele concordo, da qual só faltou dizer isso. Infelizmente fazemos parte, de alguma forma, e pegamos o contra-cheque no fim do mês. Essa elite, a nossa geração, e eu sou o primeiro a me descamisar aqui diante de todos, porque tenho feito, não sei se o possível, provavelmente o que faço não é suficiente. E ainda parece contraditório, porque a mídia não sabe se é de direita ou de esquerda, mas é essa contradição mesmo, Amília, é essa contradição de nós sabermos que nem direita nem esquerda, enquanto direita ou esquerda, não conseguimos produzir uma análise que seja brasileira, para o Brasil, como uma família, porque todos estamos apenas atrás do amanhã, não é? E dos nossos pequenos interesses. É curioso que, ao longo desse painel, eu não tenho aqui carta para fazer análise do que foi dito ou não dito, mas tenho o privilégio de estar concluindo essa primeira etapa. É curioso como aqueles que supostamente representam a esquerda, eu posso ter errado na minha estatística, o economista gosta de estatística, não pronunciaram a palavra déficit público uma única vez. Curioso. Aqueles que supostamente representam a direita, hein? Guido, desculpe. Ah, tá bom, Guido. Então, foi o efeito guilhotina, porque senão... E com isso, já que estamos num debate... Ia ser um momento histórico, é verdade, a oposição preocupada com o déficit público. Não é? Mas a direita também... É curioso agora, também... para ser justa, já que eu sou mediadora, a direita sempre diz que está preocupada com o déficit público e pede mais um incentivo, mais um privilégio, sem dúvida, mais uma benesse. Mas já vinha alguma coisa para a direita também? Vinha uma coisa para a direita. A direita, na realidade, não sei quem é de direita aqui nessa reunião, mas a direita não fez uma crítica sequer da chamada política de taxa de juros. É como se tudo fosse muito normal. E, curiosamente, paradoxalmente, para nós economistas, mas isso é fácil de entender para qualquer um, uma entidade é filhote da outra. Não existe esse déficit público sem uma enorme taxa de juros, que significa, não é, Alexandre, o risco implícito dentro de um sistema que é imanentemente irresponsável, e o risco, ele se espelha como juros, e, ao mesmo tempo, esse juro se transforma no déficit público do dia seguinte, que precisa ser toreado nos bolsos dos senhores fregueses, né, para que seja cevado o país, para que alguém se convença de que merece esse financiamento, merece financiar esse país. Que, obviamente, é um jogo de cadeiras musicais, onde sempre falta, no final, uma ou mais cadeiras. Mas por que, se a direita ou a esquerda estão falando e criticando coisas que se casam, por que é que nenhuma delas junta o processo? Não sendo sociólogo, eu diria que, na realidade, é um casamento de interesses que precisa ser desfeito. Na verdade, nós estamos há 2 décadas, enquanto elite e enquanto direita, sendo apaziguados por um processo de taxa de juros que ainda agora, absurdo do ponto de vista produtivo, ele é muito conveniente. Quem sabe alguns de nós críticos tenhamos lá o nosso CDBzinho, né? Mas não há essa junção, né? Porque quando o nosso querido Mercadante mencionou que o país precisa de mais soja e menos CDB, o que ele não adicionou é que provavelmente não existe soja sem CDB, porque não existe soja sem um sistema bancário que capte e financie. E ele esqueceu de acrescentar
que provavelmente todo o CDB hoje lastreia apenas déficit público e não soja. O que faz com que a soja tenha que ser financiada por uma outra parte do déficit público, chamada Banco do Brasil, que já juntou 25 bilhões devidamente renegociados e que provavelmente terão que ser renegociados. Todo esse processo dá como resultado uma taxa de crescimento que é mínima, passando a negativa. E passamos da década perdida de 1980 a 90, com 2,8% de crescimento em média, suficiente para cobrir a taxa de crescimento demográfica, mas não suficiente para tirar milhões de brasileiros da miséria, para uma taxa totalmente ilusória de 1,28, é uma conta de mentiroso praticamente, e que apenas nós não sentimos mais, e muitos têm contestado, mas é isso mesmo, crescemos tão pouco? Fizemos um modelo super sofisticado nos últimos anos, em que produção mesmo não havia, mas havia consumo. E, portanto, nós ficamos com uma certa impressão de que a coisa ia, não é? Porque havia o consumo, sem a produção. E por quê? Como é que fecha a conta? Com o endividamento. Então, se nós olharmos o que acontece no segundo gráfico, pode passar, por favor? Nós observamos que há um hiato crescente entre o produto real, que é essa linha azul, e a linha do produto potencial brasileiro. Ou seja, temos nesse gráfico uma má notícia: o Brasil não consegue desempenhar-se de acordo com as suas efetivas possibilidades, que dá razão ao senador Roberto Freire. Temos aí um potencial, ele não sendo especialista, percebe-se que o Brasil poderia ter um espaço enorme, e aí está excelente a boa notícia desse gráfico, ou seja, o Brasil encontrando esse novo modelo, que é um modelo que precisa respirar, e quem sabe esteja aqui a semente lançada, porque se o senador Roberto Freire reconhece que o mercado tem um papel alocador de fatores que é insubstituível, e se o Guido, se tivesse a oportunidade, fizesse a crítica do déficit público brasileiro, quem sabe nós tivéssemos esse modelo que objetiva a proteção social com o arejamento das oportunidades. Mas o que temos hoje, efetivamente, é um descolamento de perto de 20% entre o Brasil possível e o Brasil que é apenas esse da recessão, e que recessão essa que não necessariamente se resolverá apenas com o processo da desvalorização cambial. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais, nos poucos minutos que nos restam, um fator demográfico que está escondido nessa coisa toda e que é mais um elemento para nos dar otimismo, e que é o que queremos apresentar no gráfico seguinte. Por favor. Manejando as pirâmides populacionais do Brasil, e essa é uma mensagem muito importante para os políticos e principalmente para aqueles que assessoram os políticos, é muito importante que não percamos a oportunidade de maximizar essa diferença que se torna crescente entre essa década de 90 que se encerra, e a próxima década, que vai até 2010, em que o amadurecimento da população brasileira atinge um auge dentro da faixa produtiva. E, ao mesmo tempo, denunciar por antecipação o crime que se está cometendo se perpetuar um modelo de não crescer. Porque se nós, ao invés de potencializarmos a relação entre os poupadores potenciais, que é exatamente a faixa da população que está entre 30 e 54 anos no Brasil, cuja participação, como vocês veem na pirâmide populacional, a participação percentual é crescente. Se essa população não for trazida para o emprego e trazida para um processo de acumulação previdenciária que seja realmente aquele que acumule capital na mão desta massa, dessas famílias, para que elas, no momento seguinte, a partir de 2010, 2020, à medida em que esta população for envelhecendo e se tornando despoupadora natural, tiver recursos tangíveis, for sócia do desenvolvimento nacional, nós teremos criado a semente, teremos desenvolvido aqui todo um modelo capaz de desestabilizar o país e transformar a mediocridade efetivamente em colapso. E se vocês observarem, gostaria que passassem o próximo elemento, a relação, e isso torna o gráfico muito mais explícito,
e muito mais claro para todos que estão aqui presentes. O momento crítico é exatamente esse momento que vai entre 2000 e 2010. O momento em que nós ainda estamos com uma relação entre população poupadora e população despoupadora mais favorável. Não há nada de mais que nós tenhamos um envelhecimento populacional mais adiante, desde que estejamos crescendo agora e que não estejamos jogando na lata do lixo todo esse potencial através de um sistema previdenciário que não poupa, de fato, que apenas enxuga gelo, que não se torna solidário no capital, cuja taxa de juros inviabiliza os investimentos e que finalmente não acumula e não transporta a renda para o futuro. Portanto, nós estamos diante de uma bomba de hidrogênio para a sociedade brasileira e aproveito o ensejo desta reunião pelo alto nível das discussões aqui empreendidas e pelo alto nível das pessoas e das personalidades aqui reunidas para levar essa mensagem a Brasília de que nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que, de fato, senador, encontrar esse modelo. Nós temos que ser menos direita, menos esquerda e mais Brasil. Nós precisamos, de fato, encontrar o nosso caminho. E esse nosso caminho não depende muito mais do que fazer, neste momento, uma reflexão sobre o tamanho do Estado. Porque eu vejo insatisfeito que não há mais uma oposição ao primado do mercado para solucionar os problemas do mercado. O que nós não sabemos fazer no nosso país é onde botar o elefante na loja de louças. Nós não temos ainda onde colocar esse governo que só incha. Gostaria de terminar mostrando alguns gráficos que materializam a minha preocupação com esse excesso de tamanho do governo, o que não significa que temos mais governabilidade, o que não significa que tenhamos um trabalho de alocação de recursos no Estado mais favorável. E vocês vejam perfeitamente que, nos últimos anos, faço uma crítica explícita mesmo do período do real, porque foi um período em que nos transportaram para a ilusão da moeda forte, sem nos comprometermos com a estabilidade fiscal e com um regime de fato confiável. Então, vocês observem nas barras as proporções entre a taxa de crescimento nos anos do real, a taxa de crescimento do produto e as taxas de crescimento da dívida. Nenhum país pode sustentavelmente crescer entre 2%, 3% e praticamente 0% e ter dívidas que vão se acumulando à faixa de 12%, 20% ou mais por cento. A relação, obviamente, que está na linha vermelha, que é a relação entre a dívida e o PIB, qualquer empresário aqui presente, desde o maior até o mais discreto, sabe disso, que os níveis de endividamento têm que guardar uma estrita proporção com a sua capacidade produtiva. O que tivemos foi um apequenamento da capacidade produtiva com uma explosão do endividamento em pleno processo de privatização e de remonetização. O crime, obviamente, foi mais grave porque nós fizemos uma remonetização da economia de quase 50 bilhões de reais, ou seja, injeção na veia da economia de forma unilateral, quer dizer, um privilégio num processo de remonetização, podemos reintroduzir moeda sem nenhuma contrapartida fiscal, o que só ocorre em momentos únicos, né? Tivemos a oportunidade de vender mais de 50 bilhões de reais em ativos, e o que pouca gente diz. Tivemos a oportunidade, e aí em desacordo com o que disse o Guido, de receber de volta mais de 30 bilhões de dólares de recursos, que todos dizem que são de estrangeiros, mas que são de brasileiros, fora os aqui presentes, né? E que nos ajudaram. Vocês já fizeram a conta, foram mais de 100 bilhões de dólares de injeção na veia da economia brasileira e, pasme, e nesse ponto, inclusive, admito a minha própria perplexidade, vai crescer pouco assim no raio que o parta? É muita injeção para pouco crescimento. Isso significa que há um emperramento absoluto do Estado e da sua relação com o setor privado. Os sinais desse Estado estão equivocados. Ele não passa o que é principal no mundo moderno, que é a previsibilidade para o empresário e para o cidadão. E enquanto isso não acontecer, nós estaremos continuadamente num regime de alto risco. Obviamente, o financiamento do setor público ficou cada vez mais estressado, vocês veem aí números que são cada vez crescentes,
com uma notícia que eu creio que seja ruim, mas ainda dá tempo de reagir, e nesse ponto Jorge Guedal me antecedeu na mensagem que gostaria de deixar. O ajuste fiscal contratado com o FMI é plenamente insuficiente. Ele vai nos levar até 250 metros da praia, só que estamos a 500 metros dela e vamos morrer afogados do mesmo jeito. Ou seja, nós estaremos no final do ano com um quadro fiscal basicamente repetido e com um esforço cada vez maior de extração da poupança privada em benefício da despoupança pública. Obviamente, e essa é a parte que alguma esquerda, certamente não aquela que está aqui presente, não gosta de expor, gostaria de mostrar um último gráfico. Estourando o tempo, um último gráfico, vocês não vão ver um gráfico piadinha que tinha no final, mas agora é paciência. Que é... É um subversivo mesmo. E cujos números falam por si mesmos, embora seja muito número, não é? E muito número e muito valor. Eu, para confessar a vocês, tive uma certa dificuldade, embora tenha melhorado, diga-se de passagem, com o trabalho deste Ministério da Administração, que já sabe mais ou menos quantos servidores públicos nós temos no país. Não é muito certo, mas eles já têm uma ideia. Com a ajuda de estimativas heróicas, principalmente na área dos estados e municípios, nós chegamos à conclusão de que o país consegue gastar, transferir do setor privado para dentro de bolsos que são supostamente provedores de serviços de nível sueco e de extraordinária maestria, 179 bilhões de reais, aos quais se acrescentariam os recursos do INSS. Diga-se passagem, nos 179 bilhões de reais estão as previdências dos servidores em nível federal, estadual e municipal, o que junta um número quase irreal. Eu mesmo olho para ele, por ser estimativo, fico pensando, será que é isso mesmo? De quase 10 milhões de almas que nos providenciam um dos serviços de saúde, educacionais, de segurança e de justiça também de nível invejável, né? E que ganham, em média, vejam só, por mês, e aí está dividido por 13 salários, cerca de 1.423, e aí depois eu faço a divisão lá embaixo contra o salário médio do INSS, R$ 213, sem contar com a tremenda disparidade distributiva dentro desses R$ 213. Na realidade, esse ponto o senador está certo, e aí não é barretada, né, para concluir todo mundo chorando um no ombro do outro, mas nós temos dois Brasis, temos uma nação que chupa a outra, que extrai recursos da outra, que é parasita da outra. Eu queria que o rapaz que está me ajudando me colocasse o slide número 13. E aí, infelizmente, é uma piadinha que eu vi numa revista americana. Não, mas não é esse. Essas aí são todas o que fazer, mas o que fazer deixa para o painel final, o Paulo Guedes e o senador Roberto Campos vão explicar. Mas é apenas para mostrar, é isso aí. Isso aí é a direita e a esquerda do Brasil conversando com o cidadão brasileiro e o pai dizendo para as crianças, meus filhos, sua mãe e eu estamos agora completamente esgotados, é bom que vocês comecem a cuidar de vocês mesmos. Eu diria que numa mensagem na qual eu mesmo confio, o Brasil está prestes a esse reencontro, muito mais próximo. Reuniões como esta, apesar da esgrima intelectual, etc., mostram que há um início de paura, um início de medo em relação não só ao nosso futuro, como essa elite, parte dela a não emigrada para Miami, né, e que ainda insiste em morar em Porto Alegre, pelo menos, né, e jocosamente se dizemos de algo que no fundo nos martiriza, nos empobrece e principalmente nos deprime e entristece, que é o fenômeno da violência, que é o grande confronto não organizado entre os que têm e os que não têm,
entre os que gostariam de ter e aqueles que estão se escondendo, né, que este é o papel indelegável do Estado, senador. O de introduzir um modelo que não seja de direita nem de esquerda. É óbvio que temos que ter, é mercado livre, mas a parte indelegável do Estado é instituir um governo de responsabilidade, de respeito à cidadania. E 3 aspectos, eu diria, que são essenciais e que não são necessariamente econômicos. Você já acabou sua palestra umas 3 vezes. São até 3 agora. coisas. Então, tá. Previsibilidade. O modelo, qualquer que seja, tem que se tornar mais previsível, senão o empresário não consegue trabalhar. O mercado só funciona com previsibilidade e baixo risco. Comunicação, em outras palavras, o governo tem a obrigação de comunicar os seus números, de mostrar a sua realidade. O governo hoje em dia ainda é opaco. O governo tem a obrigação de se abrir e de publicar a sua própria realidade. E o terceiro elemento, imputabilidade. Enquanto Brasília não for responsável pelos seus próprios atos, o Brasil não vai conseguir ser o Brasil que nós desejamos que ele seja. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou fazer assim várias perguntas e depois vocês respondem. O professor Paulo Rabelo, por exemplo, falou de previsibilidade. Eu sempre achei ele um pouco imprevisível. Por exemplo, teve um momento da palestra que ele falou assim: senador, não há esse modelo, senador. Não há mais modelo, senador. Depois ele disse: precisamos ir a Brasília, senador, pedir este modelo. Então eu não sei, primeiro, se tem ou não tem um modelo possível para o Brasil, na opinião de Paulo Rabelo de Castro, e principalmente quero saber o que um liberal pensa em fazer em Brasília e pedir um modelo e não construirmos a iniciativa privada, construir esse modelo para o Brasil na busca da eficiência. Ao professor Sheikhman, eu queria saber o seguinte: ele mostrou claramente um dado dramático do Brasil, com gráficos, tudo é cristalino, transparente. Ou seja, o Brasil gasta muito com a educação e gasta muito mal, e tem os piores números. E ele indicou numa direção que é a seguinte: talvez seja o fato de o governo gastar demais com universidades. E eu gostaria de saber o que ele imagina que se possa fazer para resolver esse problema. Acabar com as universidades públicas, privatizar as universidades, passar a cobrar de quem pode pagar. Há uma solução possível para esse problema? O senador Roberto Freire falou um pouco sobre esse assunto. Ele falou assim: o Brasil era, muitos anos atrás, falava muito que a escola pública era muito boa. E naquele momento, 60% da população eram analfabetas. Será, senador, que a gente está fazendo com a universidade a mesma coisa que já foi feito com a escola pública de primeiro e segundo grau? Ou seja, ela era boa porque ela era um esforço da sociedade apenas para educar a elite? Há uma outra coisa que eu queria saber, professor Marti. O senhor disse que não há, o Estado não tem que combater a pobreza. Isso é uma frase chocante. O Estado não tem que combater a pobreza. Como não tem que combater a pobreza num país com a gravidade da situação social brasileira? Eu estava muito impressionada com a sua frase, porque eu entendi seu pensamento, mas mesmo em países liberais, mesmo em países capitalistas, mesmo em países com desigualdades muito menores do que as nossas, existem políticas sociais de redução da pobreza, sim. Elas não resolvem o problema, mas elas minoram muito o problema de cada país. Aí, eu estava já preparada para fazer uma pergunta bem agressiva para o senhor, quando, de repente, o senador Roberto Freire disse o seguinte: não, esse tipo de atitude, Bolsa Escola, não funciona, não é isso que vai nos ajudar a resolver a pobreza brasileira. Então, eu estou achando que, por mais distantes que vocês se pareçam do ponto de vista ideológico, aí tem algum ponto em comum, portanto, eu queria que ambos comentassem esse assunto, né? Doutor Gerdau, o Guido Mantega levantou uma questão, que o senhor está otimista e ele não está tão otimista assim, porque o Brasil, mesmo melhorando, ele hoje é vulnerável a muito choque externo, qualquer choque que haja. Por exemplo, pode acontecer um choque na Argentina, pode acontecer um choque na China, pode cair a Bolsa de Nova York, que está em 10 mil pontos.
E nós estamos apenas engatinhando. E essa construção, como disse o Guido Mantega, essa construção da melhoria no câmbio, na cotação diária do câmbio, está sendo conseguida chamando de volta o capital especulativo, que já nos queimou no ano passado. Ao Guido Mantega, que eu cortei quando ele falava de déficit público, ele iria falar de déficit público, eu quero perguntar o seguinte: como? Como você pode falar de déficit público se a sua proposta tem frases assim, é preciso ter, os empresários não podem fazer a substituição de importações sozinhos, ou seja, precisa de dinheiro do governo. O BNDES precisa financiar, é preciso subsídios diversos. O senhor falou em vários momentos da sua palestra sobre subsídios. Então, eu quero saber, como é possível compatibilizar, ainda que o senhor tenha um bom discurso agora sobre déficit público, a sua proposta é ampliadora do déficit público. Provoquei todo mundo ou ficou alguém vivo aqui? Começa, Sheikman. Responder a sua pergunta, eu quero fazer um pequeno comentário que eu acho que foi um tom. Eu concordei com muitas das coisas que o Guido falou e o senador também, mas teve duas coisas que me trouxeram muitas dificuldades. Uma ideia que nós precisamos de órgãos de crédito para que nós tenhamos um mercado de crédito funcionando. Eu, como alguns de vocês sabem, eu estou me mudando. Eu comprei um apartamento em Nova York, uma parte desse apartamento é financiado. Eu fui oferecido, ainda não escolhi meu financiamento, mas entre os financiamentos que eu fui oferecido é um crédito por 30 anos, juros fixos de 7,25% ao ano, que é ligeiramente, que é 100 pontos a mais do que os juros que o Estado americano paga quando ele pega dinheiro emprestado, o Tesouro americano paga, né? Então, como é que eu tenho isso? Eu não liguei para a Economic Box, né, tradução de Caixa Econômica, né? Eu não liguei para a Caixa Econômica. Eu não liguei para a Caixa Econômica e fui falar com o gerente e disse que eu não tenho um tio deputado, mas poderia ter dito que era um tio deputado, né? O que eu fiz é que eu peguei o telefone e liguei para 3 bancos. E são essas as ofertas que eu tive. Essa é uma das ofertas que eu tive outras. O Estado americano tem absolutamente nada com isso, exceto em uma coisa: se eu não pagar a minha hipoteca, o banco não precisa de juízo. Em algumas cidades varia de estado para estado, de cidade para cidade. Tem cidade que o banco liga para o xerife bate na porta da sua casa e diz: amanhã o senhor se muda, tá bom? Não pagou a sua hipoteca. Então, que existe um estado de direito que permite à pessoa que lhe empresta dinheiro ter garantias de repagamento. Eu acho que essa é a única maneira que o mercado de crédito funciona direito. O problema é quando você cria um mercado de crédito no qual o credor tem dificuldade de coletar, tem certeza sobre coletar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, entender que uma das coisas que funciona bem, o mercado falha em muitas coisas, mas uma das coisas que ele funciona bem é exatamente no mercado de crédito. A outra coisa foi sobre substituição de importações. Eu mostrei, são os números. O Brasil, não existe nenhuma economia que eu encontrei que tenha menos participação do comércio no PIB do que o Brasil. Aí eu tenho certeza, se eu tivesse olhado Coreia do Norte, Albânia, etc., eu teria encontrado. Mas eu estou falando das economias que você tem dados facilmente. Então, o que quer dizer substituição de importação? Qual vai ser o nosso coeficiente de abertura? Vai ser 10%? Vai ser 5%? Vai ser 3%? E nós temos que chegar a essa conclusão de quando, ao contrário, eu acho que o Brasil deve substituir a importação. O Brasil tem que se integrar mais com o resto do mundo, vai ter o tipo de tecnologia, vai comprar as coisas mais baratas e ter a possibilidade de crescimento. Deixa eu finalmente, agora, isso dito, eu concordo com a ideia dos juros altos, eu concordo com a ideia que o Guido, por exemplo, falou do limite da âncora monetária. A âncora monetária tem um limite na falta de ajuste fiscal e ela prejudica o investimento, que ela não funciona para conter a inflação a longo prazo. Eu concordo com o capital especulativo, nós temos uma certa diferença sobre o capital especulativo, mas eu concordo que isso não pode ser contado como reserva. Uma das grandes contribuições da economia foi feita nos anos 60 por Modigliani e Miller. É uma coisa muito fácil se você pensa da maneira certa. É simplesmente a ideia de que, num balanço, você tem que pegar os passivos e tirar dos ativos. E é isso que faltou nas nossas ideias. Nós tínhamos um passivo de curto prazo e o nosso ativo era os saldos no Banco Central. Bom, sobre a universidade pública, eu concordo com o senador Freire. Eu acho que o Estado no Brasil proveu educação para as pessoas ricas e hoje provém através da universidade pública. Quer dizer, estudos feitos demonstram que a universidade pública é um grande concentrador de renda. A educação, a falta de educação no Brasil é o nosso maior concentrador de renda. Há estudos feitos pelo Ricardo Barros
no IPEA, que demonstram que se nós tivéssemos a quantidade de educação, uma quantidade de educação maior, de forma que as diferenças de salários entre as pessoas mais educadas e menos educadas fosse semelhante proporcionalmente à que você tem nos Estados Unidos, nós teríamos muito menos desigualdade de renda. E eu acho que a única solução, Miriam, para isso, é claro, é fazer o que faz as universidades americanas. Você cobra de quem pode pagar. Isso não é um processo difícil, é um processo que é extremamente necessário. Eu acho que uma pessoa que tem o privilégio de fazer uma universidade no Brasil deveria pagar. E deveria pagar desde que pudesse pagar. E se não pudesse pagar, deveria ter uma combinação de bolsa, empréstimos, que aí nós poderíamos discutir. Mas acho que nós não podemos continuar a gastar a maior parte dos recursos que nós dedicamos à educação ao pagamento das universidades federais para a elite. Paulo Rabelo? Eu te fiz uma pergunta. Aparentemente abusei do tempo, eu gostaria só de esclarecer para a Miriam que nós gostamos de ir a Brasília, mas não para pedir, nós vamos cobrar e vamos sugerir também. A gente cobra no voto. Cobra no voto e quando pode, quando teve pelo menos uma universidade gratuita, pode devolver de alguma forma com propostas, pelo menos. É isso que nós temos tentado fazer, é isso que instituições como o IEE têm tentado fazer, o nosso Instituto Atlântico, que produziu essas pesquisas que eu mostrei. Em suma, a sociedade civil tem se mobilizado. Durante a semana e nas horas normais, trabalha tentando aumentar a produtividade, que o Schenkman disse que ainda é baixa. Não é? E nas horas vagas, tenta produzir ideias. Se Brasília não ouve, é porque ainda não está com medo. Por isso eu não sou muito negativista em relação ao benefício das crises. Eu acho que as crises proporcionam as aberturas necessárias para a mudança. E nós estamos em plena mudança, nós precisamos fertilizar essa mudança e Brasília, sim, precisa ser fertilizada. É um local por onde passam pelo menos 200 bilhões de reais, não computando a parte financeira. E, portanto, ali, por aqueles tapetes, daqueles corredores, se decide muita coisa, para bem ou para mal. É preciso que nós olhemos, Miriam, para esses valores que nós conhecemos pouco como cidadãos, nós percorramos mais o orçamento público, que ele seja mais transparente e, principalmente, que ele seja mais equilibrado. Aí vem a questão da imputabilidade. Não existe irresponsabilidade maior do que os brasileiros que conduzem a nação, conduzirem essa nação com orçamento desequilibrado. Nisso acompanha a opinião do nosso Jorge Gerdau. Não há justificativa plausível para o desequilíbrio orçamentário. Se exige que o setor privado seja equilibrado e que ainda, com pés e mãos atados frequentemente, com custo Brasil elevadíssimo, concorra com o mercado internacional, por que nós não podemos exigir que pelo menos o governo equilibre o seu balanço? No entanto, o governo promete e descumpre isso seguidamente. É por isso que nós vamos a Brasília. Guido. A Miriam pergunta se não há uma contradição entre a redução do déficit público e O seu projeto. projetos de política industrial que, em alguns casos, venham a fornecer subsídios. Não há absolutamente pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu estou propondo a redução da taxa de juros. E hoje, o principal alimento do déficit público é a taxa de juros elevada. Né? No ano de 98, nós tivemos um gasto com juros da ordem de 8% do PIB, 72 bilhões de reais, né? Que foi exatamente igual ao déficit público brasileiro. Né? Houve um empate primário, né? Praticamente não houve déficit primário, 8% de déficit nominal graças à taxa de juros. Para 99, o quadro ainda mais assustador. Eu acho até que os seus números, Paulo Rabelo, foram otimistas quando você previu um déficit público de 8% para 99. Você também é outro otimista aqui na mesa, porque na minha conta nós vamos ter um gasto de juros para 99 de 130 bilhões, só com juros.
Portanto, se tivermos um superávit primário de 3%, vamos ter um déficit nominal, não sei se ainda dá para usar nominal por causa da inflação, mas enfim, um déficit de 10%, maior do que o seu de 8%. Então, nós Para temos... não assustar a plateia. Para não assustar, está certo. Agora, então, nós temos o seguinte, o déficit público é composto de um déficit estrutural, com o qual eu concordo, existe um desperdício no setor de pessoal, concordo perfeitamente. Eu acho que o setor público é ineficiente. Agora, ele precisa passar por uma reforma administrativa séria, coisa que nunca aconteceu nesse país. Não a reforma administrativa do Collor, que botou 50 mil funcionários em casa, e nem mesmo a reforma administrativa desse governo, que não fez nada. Eu acho que tem que botar funcionário público para trabalhar, alguns têm que ser demitidos, você tem que dar condições para que ele seja eficiente, então você tem que reciclar, estimular, requalificar uma série de coisas que se fazem no setor privado também. Aí não é diferente. Depois você tem o problema da Previdência, você tem os esqueletos que estão querendo tirar do armário, esses são os problemas estruturais do déficit público. E depois você tem o problema do gasto financeiro, que hoje é assustador e tem que ser reduzido imediatamente, porque este vai nos levar à moratória, e rapidamente. Então, nós temos que diminuir. Como? Diminuindo a taxa de juros. Ela pode ser diminuída assim, e aí já passo a responder a questão do Sheikman, porque hoje é o governo que eleva o patamar mínimo de juros no Brasil e oferece ao setor privado a possibilidade, ao invés de financiar a produção, financiar a compra de um apartamento, ou promover alguma atividade produtiva, o setor privado joga nos títulos do governo. Isso aí está aí mostrado pelas estatísticas, mais de 50% da disponibilidade dos bancos privados é jogada em títulos do governo. É a ciranda financeira. Então, eu acho que este hoje é um mal muito sério da economia brasileira. O Keynes dizia que a especulação financeira é normal numa economia capitalista. É normal quando você tem uma bolha especulativa dentro de uma estrutura forte, produtiva. Aqui no Brasil, nós invertemos as coisas. Nós temos uma bolha produtiva dentro de uma estrutura forte especulativa. Tá certo? Então, esta é uma ameaça muito séria. E não estou nem acusando os banqueiros, porque os banqueiros fazem aquilo que lhe dá maior rentabilidade. Se eles podem lucrar 8 vezes, como lucraram em janeiro, com a desvalorização cambial, que todo mundo sabia, jogaram todos no papel cambial, acho que fizeram muito bem, Só que é o governo que promove esta distorção, é o governo que promove a distorção financeira, tá certo? E hoje esta é uma ameaça muito séria, por isso que eu sou favorável ao combate ao déficit público. Eu acho que é uma prioridade e vai nos levar à insolvência dentro de poucos meses se ele não for atacado. Martin?